E aí galera, aqui é o DO, do canal DO Cortes. E se você quer aprender tudo sobre marketing digital, a como ganhar dinheiro com o YouTube, Instagram, Facebook e outras redes sociais, vá no primeiro link da descrição e conheça o Alex Vargas e o Fórmula Negócio Online. Eles vão mudar sua vida. Era extremamente comum, né, a minha troca de elogios com o Olavo, né? Exatamente. Então Vira e mexe o Olavo soltava qualquer merda, tipo assim, pirulas por toda parte, esses idiotas, essas coisas. E como que ele te chamava? Tinha apelido? Ele chamava de tudo. No começo ele chamava de Piru lá. Pirulá? Piru lá. Ele fazia desse jeito. Aí depois ele pegou o Pirrola, mas o Pirrola eu acho que é sem graça. Eu, sinceramente, acho que o Piru lá pelo menos, ele suscita uma possibilidade de uma história. Tá. Né? Tipo, o Piru lá. Aí alguém falou pra ele que Pirula é diabo em finlandês. E de fato é alguma coisa no sentido de endiabrado ou de, sabe, trickster, uma coisa mais ou menos assim, né? Em finlandês. Ele cismou que eu tinha escolhido este nome de propósito. E aí começou. Porque eu não sei o quê. Mas vira e mexe, ele faz uma. Teve uma, cara, que eu rio até hoje, que ele chegou e falou assim. Que é aquilo, né? Eu tinha zoado ele, né? Que eu falei assim: o cara não sabe nada. Fez até a 4ª série, fala que é filósofo, né? E só fala bosta de ciência, né? Então, tipo, o que é, né? E eu brinco, né? Que eu falei assim, uma pessoa que não tem especialização nenhuma fala bosta sobre aquilo que eu entendo, eu não tenho por que imaginar que ela não faz a mesma coisa sobre aquilo que eu não entendo. Né? Então, quer dizer, se eu entendo de ciência, pelo menos dentro do pouco que eu sei, e eu sei que ele fala bosta disso, ele não é especialista em nada. Se ele tá falando de filosofia, como é que eu sei que ele tá falando bosta? Se ele tá falando de política, como é que eu sei que ele tá falando bosta? Tipo, ele pode estar falando bosta de tudo. Só que eu, como não entendo, não sei julgar. Então, a menos que a pessoa seja muito especialista. Então, tipo, se a pessoa é especialista em alguma coisa, eu não vou questionar a área de especialidade dela. Agora, uma pessoa que quer dizer, posso questionar também, mas, tipo, aí eu preciso me preparar melhor. No caso, eu falei assim, cara, como é que eu sei? Então eu tinha comentado algo sobre isso com o Olavo. Aí o Olavo chegou e falou assim, Aristóteles, acho que foi Aristóteles, sei lá, disse que as mulheres tinham 10 dentes a mais que os homens. Né? Se fosse hoje, né, como é que fala, dezenas de pirulas estariam gritando, filósofo, Meu Deus. Cara, mas eu dei tanta risada daquilo. Mas tanta risada. E aí, vira e mexe, também acontece uma coisa assim. Porra. Mas você veja. Pirulas por toda parte. Por toda parte. Então, agora, isso é que é interessante, né? Eu, na verdade, fiz muito pouca coisa contra ele. Eu, na verdade, mais dei risada e dava corda. Né? Agora ele já me esqueceu faz um tempo já, né? A última vez, acho que foi ano passado, que ele soltou uma como é que era? Eu tinha feito alguns vídeos, há muito tempo atrás, que o pessoal pedia dicas de livro. Tá. E eu tenho no meu quarto, né? Aqueles cubos, né? De madeira. Cubo de decoração. Que você... E eu uso cada nicho para fazer livros de assuntos diferentes. Então, um é sobre dinossauro, um é sobre filosofia, outro é sobre... Eu vou dividindo. Um é sobre com história em quadrinhos e tal. E aí o pessoal pediu dica de leitura e eu fiz 2 vídeos sobre 2 cubos. Peguei um e falei, eu vou fazer só desse cubo aqui, só desse nicho, o que eu tenho aqui sobre determinado assunto. Depois eu fiz outro, só sobre o nicho aqui e tal. E aí o Olavo achou que toda a minha biblioteca era o que estava naquele cubo, né? E ele falava assim, veja aqui a minha biblioteca, não sei o quê, esse pirula leu 10 livros e acha que pode debater. E aí, ano passado, ele soltou um tweet qualquer falando assim, tweet que vai pro Facebook também, né? Ele soltou, acho que falando assim, lembro-me até hoje e dou risada de quando o Pirula mostrou sua incrível biblioteca de 10 livros. Meu Deus. Ai, cara, é que se ele não fosse levado tão a sério por pessoas tão relevantes, eu daria mais risada. Porque era mais engraçado na época do Orkut, que a gente usava, era a página Olavo de Carvalho nos odeia, que era muito engraçado, porque ele, desde a época do Orkut, ele saía distribuindo palavrões e bloqueando a galera. E ficava uma semana xingando a pessoa.
Então era muito engraçado, porque todas essas pessoas que eram xingadas pelo Olavo se juntavam pra rir. E ele falava umas groselhas muito violentas naquela época, né? Umas coisas muito Tipo, loucas. Você lembra, Boca? Putz, cara. Ah, ele falava do flúor na água, que o flúor na água era... Puta, agora eu não lembro se era pra esterilizar as pessoas, ou se era pra fazer Pode não sei o ser, quê. pode ser. Eu não lembro, tá, gente? Desculpa aí, Olavetes de plantão, se era isso, mas era alguma coisa do flúor na água, né? Ele já dava umas pinceladas anti-vacina, mas não tanto. Falava coisa do Bill Clinton na época, depois do Obama, né? E tudo requentado, né? Lá dos Estados Unidos e tal. Ele não inventava tanto assim. Que o cigarro não faz mal para a saúde, né? Que na verdade isso é tudo uma invenção. E ele justificava dizendo que não, porque não há prova nenhuma de que o cigarro faz mal e pipipi. Falava do combustível fóssil lá, ele ficou sabendo dessa teoria de que o petróleo era inorgânico. Ele falava: combustível fóssil é o cu da sua mãe. Não tem combustível fóssil porra nenhuma. Acharam hidrocarboneto na casa do caralho. Sabe, tipo, E sempre essa finesse, né? Essa finesse. Essa coisa. E uma vez me mandaram uma aula do curso do Olavo. Cara, era só xingamento. Ah, não ele era, não apresentava não era diferente? porra nenhuma. Ele falava assim, não, veja bem, esse fulano é um imbecil de merda, que não sabe porra nenhuma. E ficava 20 minutos, tipo, não explicava nada. Não explicava nada. E sabe, uma vez, eu fui assistir uma palestra de um palestrante, não sei o quê, que era sobre... Puta, vai me fugir um negócio. Alguma coisa de tecnologia. Que eu falei, vou assistir. Eu não manjo nada de tecnologia. Aí eu fui ouvindo. E o cara não chegava nunca no assunto. Ele não chegava no assunto. Eu falei, isso que ele tá falando eu também sei. Isso daí tá dando a volta, isso aqui, não sei o quê. De repente, muito obrigado. E não eu tocou falei, o assunto. Não falou nada. Essa galera que tá aplaudindo por educação ou porque não tá prestando atenção, né? E a aula do Olavo era isso. Era ele, não chegava no assunto, não falava, xingava meia dúzia, falava palavrão, eu terminava, muito bem, muito obrigado por vocês, não sei o que, acabou. Não posso afirmar que todas as aulas do Olavo eram assim. Mas é que você viu. O recorte que eu tive foi essa maravilha. E outras pessoas que fizeram o curso dele, ou parte do curso dele, ex-Olavetes, tal, não sei o que, me falaram que era isso aí. Era isso aí. Tipo, ele, na verdade, entrava muito pouco nos assuntos. Quando entrava, sugeria para as pessoas lerem e acabou, entendeu? E aí ele falava bobagens desse nível. E tudo chapéu de papel alumínio, cara. Tudo nesse nível. Né? Então, puta, cara, pior que tinha umas muito boas, velho. Agora me fugiu da cabeça. O lance de feto no o lance da sério? Ou é brincadeira? Não, ele falava sério. Falava sério que, na verdade, foi uma má interpretação da realidade, né? Do que acontecia. Porque o movimento contra esse negócio dos fetos, tal, não sei o que lá, ele existiu nos Estados Unidos, que também era uma má interpretação. Ou seja, o Olavo fez a má interpretação da má interpretação. Ele conseguiu filtrar do pior jeito possível, porque não sabe nada do assunto. Mas Só que ao invés dele admitir que não sabia nada, o que acontece? Você tem culturas de célula que são utilizadas para os mais diversos fins. Tá? A primeira cultura de células humanas que foi feita foi de uma mulher chamada Henrietta Lacks, que depois até virou filme, porque ela virou a cultura de células mãe de todas, ou até hoje, se você quiser, chamaram de célula HeLa, né, de Henrietta Lacks. Se até hoje você quiser comprar uma amostra de cultura de célula, tal, não sei o que, você vai ver, aquela lá é a mesma célula da Henrietta Lacks, que na verdade foram fazendo até seleção natural. Entendi. Não, essa daqui tem um gene X que mutou, essa daqui tem um outro gene, essa aqui fez isso, aquilo, mas no geral é a mesma origem. E a questão ética tinha a ver com o fato de que ela não consentiu, de que tinha toda uma questão de que a família acabou não tendo direito de escolha, acho, ou não ganhou nenhum royalty por isso, todo mundo ficou rico, menos a família e tal. Aí entra num contexto que ela era americana, do começo do século XX, era preta, e aí tinha toda aquela coisa da lei de segregação lá nos Estados Unidos e tal. Então, não viram a cor do dinheiro, teve todas essas coisas, mas no final das contas, essa cultura de células existe. Desde então, ela foi usada para várias coisas, especialmente para desenvolvimento de medicamentos, para testes de produtos, para uma série de coisas. E quando foi desenvolvida a tecnologia para fazer cultura de células, várias outras culturas foram feitas a partir de outras naturezas. Então, por exemplo, as células HeLa, elas vêm do colo do útero dela, porque ela tinha um câncer de colo de útero. Acho que era um câncer.
posso estar enganado, mas aqui era de colo de útero, era. Depois foram fazendo cultura de células de outras coisas, de célula renal, de célula de fígado, de célula não sei o quê, né? Eu acho que era câncer porque replica mais fácil, né? E aí tem que ter alguns elementos para replicação ali, porque vira um lugar de replicação da célula da pessoa, né? E aí você vai mantendo aquele meio de cultura, a temperatura ideal, a alimentação para aquilo continuar replicando e depois, encheu aqui, você põe outra placa de Petri, outra placa, e aquilo vira para sempre. Aí você empresta um para o laboratório, vende para o outro, faz isso, faz aquilo, de repente você tem o mundo inteiro usando aquelas células, né? Congela, manda para não sei aonde, depois descongela, faz. Então, isso é um elemento, isso é uma coisa muito comum, né? E que acontece bastante. E que hoje tudo é isso. Tudo é isso. Quando você faz uma biópsia, por exemplo, não é diferente disso. Uma biópsia é basicamente isso. Você vai pegar um pedaço da amostra ali, vai colocar no meio de cultura, vai ver aquela célula se desenvolvendo e vai ver que você vai conseguir extrair dali se tem alguma malignidade, se não tem, se tem alguma coisa estranha ali ou não tem. Enfim, todas essas coisas. Então, o meio de cultura sabe, a célula está lá. Uma das culturas de células mais utilizadas hoje, uma delas, das muito utilizadas, é chamada de célula REC, que é... meu Deus do céu. O R vai me... Não, é H. É H ou R, não lembro, mas é Embryological Kidney, né? O E e o K. Ou seja, é uma cultura de células feita a partir do rim de um feto. Então, o que acontece? Foi um feto que foi abortado na década de 70 na Holanda. E durante o procedimento lá, um grupo de médicos chegou e falou assim, a gente está precisando de células de rim, e como células de bebês, crianças, etc. e tal, tem uma capacidade de reprodução maior, porque tem aquela questão do crescimento, células totipotentes e tal, não sei o quê, tanto é que aqueles testes com célula-tronco, que muita gente era contra, tal, tem toda essa questão por serem células que se desenvolvem mais rápido, que se reproduzem mais rápido. Eles pegaram a amostra das células desse rim, e desse bebê e mandaram. E aí o que acontece? Hoje, vários laboratórios usam células REC para muita coisa. E ela não é a única cultura de células embrionária e não é a única cultura de células sabe, que existe, né? De outros aspectos também. Uma das utilidades para a célula REC, né, que você compra, o pessoal comprou, você compra nessas células, né? Eram os testes que indústrias de refrigerante, né? Especificamente o negócio foi contra a PepsiCo, mas a Coca-Cola também usava, a Ajinomoto também usava, sabe? Usava para testar adoçantes, testar edulcorantes, sabe? Tipo, coisas que poderiam gerar uma sensação mais doce no produto final. Como que é? Você sabe como que uma célula reage quando em contato com algo doce. Então, óbvio que você não vai passar a etapa de testes de seres vivos, né? Tanto em animais não humanos quanto humanos. Mas antes disso, você passa por uma fase in vitro, que a gente chama, né? E uma dessas fases é ver como que essas células vão reagir. Porque se elas não reagirem, você nem precisa ir para outra fase. Você já sabe, isso aqui já nem funcionou em célula, nem vou tentar nos outros. E era o teste para saber se aquilo lá estava adoçando de fato ou o tipo de reação que acontecia. Exatamente o que estavam fazendo de teste eu não sei, mas eu sei que era para adoçantes. E como eu falei, várias indústrias usam até hoje, e usam para outras coisas também. Usam para testes em médicos, usam para teste de remédio, usam para uma série de problema negócios. Ético ou legal. O problema legal não existe. O problema ético vai da cabeça de cada um. Entendeu? Aí você vai chegar e falar assim, não, eu acho... que... Não, eu não vejo problema. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. O que eu argumentei no meu vídeo foi... Para começar, se você é contrário ao aborto, por exemplo, não sei o quê, né? Independe se o aborto foi feito legal ou ilegalmente. Aconteceu. Mas se você é contrário, aconteceu. O que ia ser feito com o feto? Descartado. Ao invés de descartar, pegaram algumas células. Pô, esse feto está ajudando a salvar milhões de vidas. Exatamente. Pelo menos está justificado ali, ou não justificado, mas compensado o aborto daquele feto. Quantos fetos não são descartados sem nenhum tipo de entre aspas, utilidade, digamos assim. Não gosto de usar o termo utilidade, né? Mas enfim. Então esse é o primeiro exemplo. Primeiro ponto de por que eu não vejo problema. Segundo,
uma cultura de células não é a pessoa. Se você fizer uma biópsia minha, aquilo lá não sou eu. Se você pegar uma amostra de tecido minha aqui e colocar numa placa de Petri e isso virar depois as células pirula e, tipo, vão ter laboratórios comprando em 2070, né, fazendo essas coisas. Cara, aquilo não é o pirula. Aquilo não sou eu, entendeu? Eu que sou eu é o meu indivíduo, a minha individualidade, né, gerada pelo meu cérebro. Enfim, algumas pessoas acreditam que tem alma e tal, não sei o quê. É irrelevante, mas não é uma amostra da minha pele, entendeu? Tudo bem, você pode dizer que existem algumas culturas em alguns lugares que consideram que a integridade física, tal, não sei o quê, que não é o caso dessas pessoas que estão xingando a Pepsi, entendeu? Não é o caso. Elas não são aquelas pessoas... A gente tá descamando todo dia, tá saindo coisa da gente, tá... Exato. E tá saindo por vários orifícios. Por vários orifícios. Então, o que acontece, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. E não deveria haver. Agora, o grande ponto é, o Olavo, claramente, nitidamente, e, assim, de maneira muito evidente, ele entendeu que essa polêmica que estava sendo gerada lá nos Estados Unidos é porque as células eram usadas como adoçante. Então, tipo, que estavam adoçando o refrigerante com células de feto. Ele entendeu isso. E ele vai pro túmulo sem admitir. Mas ele entendeu isso. Será? Porque não manja... Cara, ele fala isso abertamente em 2 vídeos. O primeiro vídeo, que foi o vídeo que eu critiquei, ele chegou e falou assim, estão usando células de fetos abortados para adoçar? Como adoçante nos refrigerantes. E aí você chega e fala assim, né, que o pessoal que quis argumentar falou que ele foi hiperbólico. Pra mim não tem como ser hiperbólico com isso. Hiperbólico é quando você chega e fala assim, nossa, cara, eu comi 1 milhão de sushis. Isso é hipérbole. Não é um engano. Na verdade, ele tá falando uma frase errada, uma sentença errada. Ele pode até ter querido ter simplificado. Ele pode ter simplificado a ideia, se você quiser ter muito boa vontade com ele simplificou. Mas não foi uma hipérbole. Desculpa, isso não é uma hipérbole. Por definição, você pode falar com qualquer especialista em linguística, em línguas, em gramática, em figuras de linguagem, ele vai falar que isso aí não é uma hipérbole. Não é. Quem ficou forçando que isso é uma hipérbole não sabe que é uma hipérbole ou está enganando as pessoas. Está tentando enganar. E o Olavo falou, fui hiperbólico. Hiperbólico, caralho. Esse velho também achando que estava enganando alguém, quer dizer, enganou, né? Enganou uma pá de topeira que estava lá seguindo ele. Falou, não, é verdade, foi uma hipérbole, é verdade, foi uma hipérbole. Sabe, porra nenhuma, nem sabe o que é hipérbole. Mas tem um segundo vídeo, que ainda que você queira ter muito boa vontade com ele, tem o segundo vídeo, em que ele chega e fala assim, hoje em dia, você faz não sei o quê, e você é uma... Ai, puta, como é que era? Mas eu sei que ele estava dando vários exemplos, e em um determinado exemplo ele fala, hoje você come um chocolate, né, e você... como é que é? Você come chocolate e você está comendo células de feto. Então, não sei, eu tenho salvo esses 2 vídeos. Para caso tirem todos do ar, eu tenho salvo. Mas ele fala, você come um chocolate, você está comendo células de feto. Ele literalmente... E esse vídeo ele soltou, exatamente, que era na época do Mídia Sem Máscara ainda. Ele soltou esse vídeo entre o primeiro... que ele e a minha resposta. Entendi. Então, esse vídeo que ele soltou ainda era antes de eu ter respondido o que tinha acontecido. Essa resposta... Antes dele falar que era hipérbole. Isso. Então, esse vídeo, que pouca gente viu e não ficou tão conhecido, ele fala claramente, você come um chocolate, você está comendo célula de feto. Olha o que está acontecendo com o mundo de hoje. Estamos degenerando, tal, não sei o quê. Vai falar que é hipérbole. Porra. Velho filho da puta. Fala que é hipérbole. Entendeu? Mas é verdade. E ele ficou enganando as pessoas falando isso daí. Agora, me fala, isso foi colocado num grau de relevância muito maior do que merecia. Esse cara falava asneiras e atrocidades tão grandes sobre outras coisas que ficasse pegando na célula do feto, pra mim era uma coisa meio ridícula. Tanto é que eu nunca mais falei disso até encherem meu saco no ano retrasado, acho, sei lá onde, assim, encheram meu saco, eu tive que gravar outro vídeo falando, puta que pariu, que ainda estão nisso. Mas até isso acontecer, eu fiquei quieto com relação a isso. Só que as pessoas, aí, a gente tem que se reportar a uma época, houve um certo efeito Twitter do meu lado.
eu acabei, sendo o cara que retuita falando, olha esse idiota, entendeu? Tá. Acabou sendo eu que fiz um pouco isso. E aí os meus seguidores mais arraigados acabaram usando essa questão da célula do feto como um grande exemplo de coisa. Olha o exemplo da bosta. O Olavo fala bostas muito piores, entendeu? Ele fala bostas muito mais como é que fala? Ou tiradas da bunda, ou exageradas, né? Ou mal interpretadas, principalmente mal interpretadas. Esse negócio do flúor na água, da vacina. Da vacina tem uma certa mau caratismo, inclusive. Né? O da vacina, eu nem acredito que ele acredite nisso. Eu acho que ele está mais falando pela narrativa. Mas E ele é terraplanista mesmo ou não? ele questiona o formato da Terra, mas ele não afirma que é plana. Isso quer dizer que Que ele nega... Ele fuma maconha, mas não traga. Olha... É isso, mais ou menos? Eu não vou entrar em aspectos pessoais da vida dele, Tá. mas o que sei, inclusive de pessoas próximas e familiares dele, é que ele é uma pessoa com muitos problemas, digamos assim, muitos problemas, difícil de interpretar. E uma coisa eu posso falar, sempre foi pilantra. Sempre foi pilantra, sei lá, sabe, tipo, vamos dizer assim, sabe aquele cara que tenta Vai tentando... tirar proveito das pessoas, sabe? Tá. Fazer não sei o quê, pega uma graninha aqui, faz não sei o quê, promete, não cumpre, Entendi. fala que vai entregar, não entrega, aí faz não sei o quê, e depois dá de louco, sabe? Fala, eu te emprestei um dinheiro ali, você deu porque quis, não sei o quê, nunca disse que ia devolver. Fala, sabe, tanto é que teve gente, né? Essa parte dessa peregrinação dele de lugar para lugar, né? Saiu de São Paulo, foi pro Rio, saiu do Rio, voltou para São Paulo, foi para os Estados Unidos, não sei o quê, é porque tem alguns credores aí, algumas pessoas, tal. Mas não é só isso, né? Tem outras coisas. Como eu falei, não vou entrar em aspectos pessoais, até porque tem fofoca, tem diz que me diz que, né? Ninguém tá livre disso. Também não quero fazer ilações. Ele já tem coisa ruim demais para ficar inventando coisas que não precisa. Então eu não vou falar mais coisas sobre o Olavo, mas ele acabou virando, né, essa questão de... E virou um porta-voz de um tipo de pessoa, né, cara? Que era... Isso foi um dos motivos por que eu parei de falar dele. Isso era meio previsível, na verdade. É? Porque, para quem via ele desde a época do Orkut, você via que o meio, a rede social, estava permitindo que ele alcançasse lugares que ele não alcançava antes, que não permitia que ele alcançasse. E conseguiu angariar seguidores e pessoas de relevância.